Talvez você tenha chegado a esse vídeo porque já presenciou um processo de inventário e sabe que esse processo de transmissão dos bens depois da morte de alguém é extremamente custoso, financeira e emocionalmente. Talvez você esteja aqui me assistindo agora porque você construiu um patrimônio ao longo da sua vida e não deseja que esse patrimônio lá na frente venha a cair na mão de pessoas indesejadas ou seja uma fonte de conflito para os seus entes queridos. Independentemente da razão que te traz a pensar na organização da sua herança, hoje eu quero te dar os parabéns. Você está vencendo um grande tabu de pensar e refletir sobre o final da vida. E isso é um presente tanto para você quanto para os seus entes queridos. Meu nome é Thiago Campos, eu sou um dos sócios aqui na guardadoria e neste rápido vídeo eu vou te mostrar as 5 dores de cabeça que os seus herdeiros terão se você falhar na organização da sua herança. Existe uma regra no direito brasileiro que todo mundo que tem filhos ou bens, quando morre, precisa participar de um processo de inventário. A verdade é que esse processo é extremamente custoso e isso pode ser extremamente danoso para os seus entes queridos. Assim que você falece, as pessoas precisam ter um alto valor em caixa para poder dar início ao teu processo de inventário. Mas isso, como veremos mais à frente, poderá ser evitado. A primeira dor de cabeça que não fazer um planejamento sucessório gera é esse alto custo com o inventário. Isso leva à segunda dor de cabeça, que é uma deterioração patrimonial. Muitas vezes, você trabalha duro a vida inteira para construir um patrimônio. E se você não planeja a sua sucessão, lá na frente, os seus herdeiros podem precisar vender alguns dos bens que você suou para construir para arcar com os altos custos do inventário. Eu tenho certeza que não é isso que você deseja aos seus entes queridos. Uma terceira dor de cabeça que os seus herdeiros terão lá na frente, se você não organizar a sua herança agora, é a probabilidade que nós temos de um aumento do imposto sobre a transmissão dos bens daquele que falece. Hoje, quando você falece, você já tem que arcar com uma alta carga de impostos para transmitir os seus bens aos seus entes queridos. Esse imposto ainda tende a aumentar nos próximos anos. Se isso tudo já não fosse suficiente para ser um grande motivador para você pensar na sua herança agora, nós temos que lembrar que os processos de inventário costumam ser burocráticos e morosos. Não são poucos os casos de processos que se arrastam por anos e anos e anos na justiça, fazendo com que os seus entes queridos não consigam acessar os bens que você trabalhou tanto para construir. A quinta razão para que você decida hoje organizar a sua herança é que isso evita conflitos familiares. Depois da sua partida, é normal que o que algumas pessoas já achem justo sejam diferentes do que outras pessoas já acham justo. Essa diferença de conceitos de justiça, de ideias sobre o que deve ser feito, acaba gerando conflitos, gerando problemas, e eu tenho certeza que não é isso que você deseja para quem você ama. Pessoas que não se planejam para o final da vida acabam deixando grandes problemas. A herança de Chico Anísio, por exemplo, ficou já há mais de uma década sendo problemas de briga. Gugu Liberato também teve herdeiros brigando na justiça por sua herança. Louro José, o papagaio da Ana Maria Braga, também teve questões relacionadas à herança depois do seu falecimento. E assim, uma série de outras celebridades e famosos. Esses casos, obviamente, são o que sai na mídia, mas brigas na herança, morosidades no processo de inventário e perdas patrimoniais acontecem todos os dias em todas as classes sociais. Fazer um planejamento sucessório não é uma coisa de rico, muito pelo contrário, é algo inerente a qualquer pessoa que tenha bens e tenha filhos. Se você tem um desses 2 elementos, o planejamento sucessório é extremamente necessário. E quando você faz o planejamento da maneira correta, você evita custos altíssimos. Os custos de um processo de inventário podem chegar em torno de 40% do total dos seus bens. Existem custos com cartório, com honorários, com impostos, existe a própria deterioração patrimonial dos seus bens. E isso tudo faz com que morrer, além de trabalhoso, seja extremamente caro.
A verdade é que a herança, como a gente costuma dizer, é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Se você não faz um planejamento sucessório adequado, a vida das pessoas que você ama estará em risco. Não só por conflitos familiares, mas pelo desgaste financeiro e emocional que um processo de inventário gera. Perder um ente querido já é algo extremamente doloroso. Se as informações estão bagunçadas, se está cada coisa no nome de uma pessoa, se os documentos não estão organizados, alguém vai ter que fazer tudo isso depois da sua partida. E isso vai consumir vida das pessoas que você ama. Para sua sorte, não precisa ser assim. A Guardadoria é uma startup fundada para democratizar o planejamento sucessório. Nós trazemos para a classe média, para as pessoas comuns, como eu e você, alternativas que antes eram restritas aos grandes bilionários, aos multimilionários, que contratavam escritórios de advocacia gigantesco, consultorias contábeis renomadas. Hoje, nós temos a missão de compartilhar com você o que você pode fazer para evitar o inventário por meio de um planejamento patrimonial. Você vai ver aqui, nesta rápida apresentação, que fazer o teu planejamento patrimonial é algo muito mais fácil e acessível do que parece. Nós vamos mostrar medidas que têm como objetivo definir a transmissão hereditária dos seus bens e direitos, te permitindo que você decida, ainda em vida, o que você deseja que aconteça quando você não estiver mais por aqui. Então, nós vamos conversar muito sobre as diferentes vantagens de fazer um planejamento patrimonial. Entre elas, a possibilidade de uma sucessão mais econômica, a preservação do seu patrimônio, a garantia da continuidade dos seus negócios, caso você seja um empreendedor ou uma empreendedora, o alisamento de impostos desnecessários, a possibilidade de gerar uma sucessão mais célere e flexível e uma maior autonomia para definir o que vai acontecer com seus bens. É claro que nós temos que atuar sempre dentro da lei, respeitando a legítima. As estratégias que nós conduzimos aqui não são de forma alguma algo que te permita ir contra a lei, excluindo herdeiros que são necessários, mas que te permite ter uma parte do seu patrimônio para respeitar a tua autonomia, fazendo assim uma melhor distribuição da tua herança e evitando conflitos desnecessários. Os principais instrumentos que a gente tem para o planejamento patrimonial são a doação, o testamento, a previdência privada e o seguro de vida. As pessoas que costumam a pensar sobre o final da vida começam pensando em um desses instrumentos. Ah, vou doar logo o meu imóvel, meu apartamento para o meu filho. Ah, eu vou fazer um testamento aqui para deixar as coisas mais resolvidas. Vou fazer um seguro de vida em nome do meu neto. Vou fazer uma previdência privada em nome de fulano de tal. Essas iniciativas são valorosas, mas são pouco efetivas, por não evitarem o inventário. São alternativas que são muito comuns, são muito conhecidas dos leigos, mas que não são as recomendadas pelos profissionais. O que você vai ver é que uma solução melhor do que essas quatro é a solução da holding familiar. Com esse instrumento, você garante muito mais segurança e efetividade àquelas disposições que você deseja para evitar o inventário. Porque, como eu já te disse aqui, quem tem filhos e bens, quando morre, faz com que os filhos, os herdeiros, precisem passar pelo processo de inventário, salvo se você constituir os instrumentos corretos para fugir e evitar essa regra. Talvez a pergunta que esteja passando pela sua mente agora seja: tá bom, Thiago, mas como é que eu evito todos esses gastos financeiros e emocionais com o processo de inventário? O que nós vamos te apresentar aqui é uma estratégia super utilizada por bilionários. O Odebrecht, por exemplo, tem um patrimônio de 14 bi, o que daria de imposto só 1,12 bilhões na transmissão dos bens do seu patrimônio. A verdade é que eles não pagaram esses impostos, porque utilizaram a estratégia que eu vou te apresentar a seguir.
A mesma coisa com Antônio Hermínio de Moraes, onde um patrimônio de mais de 15 bilhões, mais de 1 bilhão seria imposto se ele não tivesse organizado o planejamento sucessório da maneira que você verá aqui na frente. A mesma coisa com o dono da Rede Globo, Roberto Marinho, com um patrimônio de mais de 30 bilhões, mais de 2 bilhões seriam pagos só a título de imposto se ele não tivesse constituído um sistema de planejamento sucessório eficiente. Talvez você veja para esses números e fale, Thiago, mas são bilionários, eu só tenho aqui meu 1 milhão, às vezes nem isso não deve servir para mim. Gente, dinheiro é dinheiro. Eu quero aqui ilustrar esses exemplos para mostrar para você que essas pessoas têm um conhecimento que você não tem. Elas sabem da importância do planejamento sucessório e elas fizeram isso e isso gerou para elas uma grande economia. No teu caso, a economia talvez não seja de 2 bilhões, mas pode ser de 20, de 50, de 100, de 200, de meio milhão de reais. E isso é algo que vai direto para o bolso das pessoas que você ama. Por que desperdiçar todo o esforço que você fez para construir o seu patrimônio pagando impostos que poderiam ser evitados se você pode hoje planejar e organizar a sua herança? O que eu quero que você coloque na sua cabeça é que as mesmas estratégias utilizadas por esses bilionários podem ser aplicadas no seu patrimônio, ainda que os seus valores sejam muito menores. Porque qualquer economia é economia. 50 mil reais a mais, 100 mil reais a mais, 200 mil reais a mais pode ser a diferença, por exemplo, para pagar um intercâmbio para o seu neto, para o seu bisneto, para alguém que você ama aproveitar melhor todo o esforço que você fez ao longo da sua vida para constituir o seu patrimônio. Porque uma coisa é certa. Hoje, pelo direito, quem não tem vida eterna não precisa ter patrimônio em seu nome. Nós precisamos passar por uma mudança cultural de paradigma para que você entenda que a melhor alternativa hoje é tirar os bens do seu nome e deixar esses bens no nome de uma pessoa jurídica para evitar todos esses custos. Todos esses empresários, empreendedores que eu citei aqui, fizeram exatamente essa estratégia para facilitar a sucessão, evitando impostos, evitando conflitos familiares e evitando a deterioração patrimonial. Quando você cria um sistema baseado em holding, você tem uma série de vantagens em relação a doações, testamentos ou coisas do tipo. A primeira grande vantagem é que você pode estipular que os filhos não podem vender aquele bem que você está distribuindo na holding. Você pode colocar que os bens que estão ali constituídos não se comunicam com o regimento de casamento dos filhos. Ou seja, o patrimônio que você suou para construir não vai ser não vai ser transmitido ao seu genro, à sua nora, a pessoas que muitas vezes você nem tem afinidade. Você pode colocar uma proteção para que os seus filhos não percam esse patrimônio em decorrência de dívidas, por exemplo, nem que isso venha da justiça. Você pode colocar uma proteção para que você tenha o controle desses bens enquanto a vida lhe permitir viver. Você tem a proteção de evitar que terceiros mexam nesses processos e que herdem tudo que você construiu ao longo da vida. Além disso, você se mantém no controle de todos os seus bens quando você transfere os bens do seu nome como pessoa física para uma empresa pessoa jurídica usando o sistema de holding. E o gatilho que dispara pode disparar no primeiro ou no segundo genitor. O que eu quero dizer com isso? Você pode definir que esses bens só sejam transmitidos aos seus herdeiros depois não só do seu falecimento, mas do falecimento do seu cônjuge, se assim você entender melhor. Então, é muito importante que você continue com parte da chave, apesar disso não ser ideal, é uma possibilidade, e você também pode estipular quem fica com o quê em relação aos seus bens. Num processo de inventário, muitas vezes os filhos ficam em conflito. Eu quero ficar para aquele apartamento, aquele eu quero ficar para isso. Você já pode definir isso antes mesmo do seu falecimento. E você pode estipular, se você é um empreendedor, quem ficará na administração dos negócios. Quem vai ter o poder de decisão. Se você vai deixar como herança uma empresa, um negócio, você pode deixar isso já estruturado. E o melhor de tudo,
ao constituir uma holding, você pode tomar decisões que são revogáveis. Você pode desistir de qualquer coisa que você tenha planejado a qualquer momento. Então, você não tem ali um planejamento, uma decisão que é eterna. Diferente, por exemplo, de quando muitas vezes a pessoa faz uma doação. Se você faz uma doação, doa para o outro depois faz o que quiser com aquilo. Você não pode reverter essa doação com muita facilidade na maioria dos casos. Agora, quando a gente fala de uma holding, não. Você pode decidir algumas coisas hoje, daqui uns anos mudar de ideia e fazer as coisas serem diferentes. Então, você evita todos esses processos aqui, ó, do inventário. Os custos, a deterioração patrimonial, os impostos, a morosidade, os conflitos, todas essas coisas que acontecem no processo de inventário são evitadas quando você constrói uma holding. E nesse momento você deve estar se perguntando, tudo bem, Thiago, mas quanto custa construir uma holding? É claro que isso varia de caso a caso, depende do seu patrimônio, depende de uma série de coisas. Mas só a título de exemplo, eu quero que você pense aqui, ó, na família do senhor Mário e da senhora Ana, que compraram um imóvel há mais de 20 anos aqui em Brasília por R$300 mil, mas que esse imóvel hoje vale R$1.850.000 no valor de mercado. Se você comprou um imóvel lá atrás no valor e seu imóvel se valorizou, na hora do inventário vai ter ganho de capital. E isso tudo são coisas que encarecem demais o inventário. Então veja essa simulação, por exemplo. Se a gente pega que esse patrimônio deles tem esse valor, olha o que acontece. De cartório eles vão ter que pagar uma grana, de certidões, registro de imóvel, honorário, imposto, ganho de capital, deságio se a família não tiver o dinheiro para iniciar o processo de inventário assim que começa. Então aqui, ó, só nesse caso, num imóvel, num patrimônio de R$1.850.000, já teria de largadas, para começar, um prejuízo de quase R$750.000. Uma perda patrimonial de quase 40% só com o inventário. Um imóvel, um único apartamento, um imóvel de 1.850.000. Não estamos falando daqueles bilhões dos bilionários. Estamos falando o seguinte, ó, se esses familiares falecem, deixando essa herança de 1.850.000, os herdeiros já perdem de cara 740.000. Se a gente faz o inventário, olha só, o imposto cai para 4%, 12.000. Honorários para construir a holding, 50.000. Cartório zero, certidão zero, registro de imóveis 10.000, deságio zero, ganho de capital zero. Ou seja, R$72 mil. Essa é a diferença. A diferença é o seguinte, ó, se você faz o inventário e ainda gera perda patrimonial, o custo do inventário é na faixa de 700 mil. Já o custo da criação de um sistema de holding é 70 mil. 92% de economia é o que a gente está falando aqui. Ah, Thiago, mas aí você está traçando um cenário onde houve uma perda patrimonial. Vamos imaginar que não houvesse a perda patrimonial. O inventário custaria quanto, então? 194 mil. E a constituição da holding? 72 mil. Uma diferença de 63%. Uma economia de mais de 100 mil no bolso dos herdeiros. Então, a gente está falando aqui, qualquer patrimônio de R$1 milhão que seja, pode gerar uma economia gigantesca para os seus herdeiros. A vantagem disso tudo é o quê? Você pode pagar para deixar isso tudo organizado, evitando que os seus herdeiros lá na frente venham a sofrer em decorrência da falta desse sistema. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Thiago, mas como montar esse sistema? Existem vários modelos com apenas uma empresa que tem um menor benefício tributário e existem sistemas um pouco mais complexos que podem abranger diferentes cláusulas diferentes, como a inalienabilidade, que é a impossibilidade dos herdeiros venderem aquilo, a incomunicabilidade, que é a impossibilidade de transmitir para genros, noras, a impenhorabilidade, que protege o teu patrimônio de dívidas dos filhos, por exemplo, a reversão, que é o direito de você se arrepender, e uma série de outros instrumentos jurídicos que podem ser colocados para fazer com que você se mantenha no controle dessa organização patrimonial de herança que você está fazendo. Todas essas coisas podem ser variáveis a depender do caso concreto, mas a vantagem é sempre notória, muita economia para quem constitui uma holding. Por quê? Constituir uma doação não apresenta nenhuma vantagem tributária, não evita conflitos familiares, pode ser necessário apresentar em juízo, não te possibilita se arrepender se você doar, então a doação não é o melhor instrumento para você fazer a organização da sua herança. Um testamento também não é um instrumento legal, porque é burocrático, não evita os custos de inventário, muitas vezes é fonte de conflito, às vezes faz com que o processo fique ainda mais demorado, porque as pessoas ficam questionando se aquele testamento é válido, se não é, e não apresenta nenhuma vantagem tributária. Então, apesar de ser algo comum, testamento não é bom para você organizar a sua herança.
Seguro de vida, a mesma coisa. Não afasta o inventário, não oferece vantagem tributária, tem alto custo, não evita conflito. Pode até ser utilizado como uma estratégia complementar de planejamento patrimonial. Não é de todo ruim, mas não é o melhor caminho para você organizar a sua herança. Então, o que eu quero que você tenha em mente é que você tem 3 opções a partir de agora para organizar a sua herança. A primeira opção é ouvir essa nossa apresentação aqui e não fazer nada. Ah, Thiago, eu não vou morrer não, deixa quieto, depois eu vejo isso. Cuidado, amanhã pode ser tarde. Se você ama os seus entes queridos, se você não quer deixar pendências para quando você não estiver mais por aqui, uma decisão inteligente é começar a organizar a sua herança a partir de agora. A segunda opção que você tem é agir sozinho, ou buscar um especialista por aí. Pode buscar um advogado da sua confiança, pode buscar um contador da sua confiança e tentar construir aí a sua holding familiar. Essa é uma opção que você possui. E a gente recomenda que, pelo menos, você tente algo. Não fique parado, porque os seus herdeiros vão agradecer e você vai ter muito mais paz de espírito se você organizar a sua herança fazendo planejamento sucessório. Mas, na minha opinião, a melhor opção é a terceira opção, que é em participar do workshop presencial da guardadoria. Esse é um evento que a gente faz para aprofundar com você de maneira personalizada as aplicações de uma construção de uma holding familiar ao seu caso concreto. Porque aqui eu não tenho como entrar nessa câmera e entender quem é você que está me assistindo, desenhar as estratégias de maneira personalizada para você. Quando você vem para o workshop, nós vamos conversar frente a frente, presencialmente, em grupos limitados de até 15 pessoas, para entender qual é o teu momento. E em 3 dias juntos, nós trabalharemos aprofundando nas estratégias que você pode utilizar para preservar o seu patrimônio, evitar conflitos familiares e organizar a sua herança de uma maneira muito mais eficiente. E sabe qual é o melhor disso? O custo desse workshop presencial. Provavelmente você deve estar pensando, nossa, deve ser uns R$1.000 para participar desse evento. A gente poderia cobrar, afinal, são 3 dias que a gente se encontra presencialmente aqui em Brasília, no Shopping Conjunto Nacional, para poder te apresentar as estratégias que você pode implementar para organizar a sua herança. Por quê? Por que a gente precisa desse evento presencial? Porque você precisa dar informações para a gente, você precisa entender qual é o seu momento para conseguir trabalhar de maneira personalizada. Para você entender, cara, isso aqui se aplica para mim, isso aqui não se aplica. Porque existem diferentes aqui institutos, diferentes ferramentas, diferentes processos que podem ser adotados. Então, no nosso workshop, nós vamos nos aproximar, entender qual é a tua realidade e te apresentar as soluções mais viáveis. E é muito, muito, muito mais barato do que esses R$1.000 que você está pensando aí por esses 3 dias. A Guardadoria é uma startup que tem como objetivo democratizar o planejamento sucessório. Nós queremos levar para a classe média, para as pessoas comuns, as vantagens das holdings familiares, que até então ainda são muito restritas aos grandes bilionários, aos multimilionários. Você vai ver que, independentemente de qual seja a sua estrutura familiar, independentemente de você ter um patrimônio que não é tão elevado assim, instituir uma holding pode ser uma grande vantagem. Então, o que você vai fazer? Você vai agora no nosso Instagram, @guardadoria, vai falar o seguinte: quero participar do workshop presencial. Aí nós vamos te mandar todas as informações de valores, datas, para você poder reservar a sua vaga e aprofundar nesse tema que você começou a ver aqui. Combinado? Então, estou te esperando lá no nosso Instagram, @guardadoria, manda uma mensagem dizendo workshop presencial, ou clica no link que vai aparecer aqui para você, para que você garanta já o seu ingresso na nossa próxima edição desse encontro e venha de maneira presencial, pessoal, olho a olho, aprofundar nesse tema, organizando a sua herança e garantindo um futuro melhor para você e para os seus entes queridos. A gente se vê em breve.